Meu nome é Francisco José Lacaz Ruiz, eu sou nascido aqui em São José dos Campos há 62 anos. Eu nasci dia 23 de junho de 1957. Meu apelido foi porque uma época eu estava lidando com abelhas, né? E a gente... Bom, eu já tinha o apelido de Chico Verde antes, porque eu gostava de natureza. E aí para abelha foi só eu começar a mexer com a abelha, né? Já grudou a abelha e eu gostei mais da abelha do que do verde. Porque a abelha é um inseto muito interessante, um inseto social, um inseto que já está há muito tempo aqui na Terra, né? E eu me identifiquei, porque é de trabalho em grupo, né? Colaborativo e tal. E recentemente eu vim a descobrir que a abelha no meio jornalístico é mais ou menos isso que eu faço, esse repórter abelha. E eu peguei o apelido antes da profissão. Meu pai é Wilson Ruiz, é um engenheiro formado pelo ITA, né? Acho que ele foi da primeira turma aqui do ITA, e nascido no interior de São Paulo, Nova Europa. E a minha mãe é Maria Helena Lacaz Ruiz, que era filha de um professor. E meu pai conheceu minha mãe quando ele veio estudar no ITA, se apaixonou por ela, eles se casaram e eu sou o primeiro filho deles. A minha infância eu não passei aqui em São José dos Campos. Embora eu tenha visitado várias vezes meus avós, porque eles moravam aqui no CTA, a minha infância foi em São Paulo, no bairro ali perto da Avenida Paulista. Num tempo que a gente ainda podia sair na rua, que a gente falava, oh, mãe, tô saindo aí, vou na casa do meu amigo e tal. E brincava na rua, brincava na casa das pessoas. E, bom, eu acho que eu tive uma infância bem mais do tempo antigo mesmo, né? Que eu tinha bastante liberdade, não existia, eu não podia ver televisão, não existia celular, internet, nada, então a gente interagia muito, ainda inventava brincadeiras, né? Eu lembro da gente, quando criança, montava um circo, brincava de circo, cobrava ingresso das pessoas, botava coisa na roda da bicicleta para fazer barulho, né? Carrinho de rolimã, bolinha de gude, queimada na rua, lá em São Paulo, que hoje é via que não dá nem para você atravessar, você tem que tomar cuidado, né? Eu acho que eu tive uma boa infância. A minha trajetória de vida aqui, eu vou ter que resumir, né? É o seguinte, eu sempre me vi como uma criança diferenciada, ou diferente, não sei, escolha aí qual que vocês querem. Eu me sentia sempre à parte dos grupos, né? Algumas brincadeiras eu não gostava de participar, as brincadeiras mais violentas e tal. Eu era uma pessoa muito introspectiva, tipo daquele que jogava xadrez e tal, ao ponto de eu jogar basquete sozinho. Eu era os dois times, eu jogava xadrez sozinho. Então eu já escrevia quando era pequeno, já gostava de fazer histórias, eu inventava histórias, desenhava e tal. E assim, ao longo da vida escolar, eu ia passando, né? Não prestava atenção nas aulas, por quê? Porque eu estava sempre desenhando, mas eu preferia desse jeito, porque se eu olhasse para o professor, minha mente viajava. Se eu estivesse desenhando, eu conseguia prestar atenção na matéria. Bom, o que aconteceu foi que, naturalmente, os pais tinham a expectativa que o filho fosse para alguma faculdade, que tivesse um diploma de curso superior. E eu tentei 3 vezes, entrei em 3 faculdades, ficava a questão de meses, aí eu falava, gente, eu não vou aguentar esse negócio aqui. E caía fora. Até que eu fui fazer um curso para ser garçom, porque eu queria viajar o mundo, embarcado num navio. Não embarquei porque eu achei que... eu achei muito louco viajar em cima de um negócio daquele no mar. Eu fiquei na praia, trabalhando de garçom e tal. Até que, num determinado momento, o meu pai já tinha meio que botado eu para fora de casa, lógico. Eu saí de 3 faculdades, né? E ele me aceitou de novo em casa e eu comecei a ganhar meu dinheiro como garçom. E ele
tinha comprado um sítio. O que aconteceu? Eu construí uma casa nesse sítio e passei a viver um tipo de vida que para mim me parecia mais gostoso, prazeroso, sabe? Que era morar na roça, eu comecei a plantar, eu comecei a tirar leite, eu comecei a fazer horta e comecei a vender os produtos na cidade. E nisso eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro, né? E ali minha vida era rural e eu pensei assim, puxa vida, encontrei meu caminho nessa vida. Isso eu tinha 24 anos nessa época. E a partir em estando no sítio, né? Eu me vi assim morando para a vida inteira, e eu me via morando a vida inteira naquele lugar. Eu pensei assim, eu vou morrer aqui nesse lugar. Mas a vida não é assim, né? Chegou uma hora que eu estava trabalhando das 4 da manhã até as 10 da noite, juntava dinheiro, eu falava, gente, o que eu vou fazer com isso? O que eu fiz? Eu comprei um outro sítio no meio do mato, que não tinha nem estrada, que não tinha nem luz, não sei nada, construí uma casa de pau a pique, que é aí que eu acho que começa a minha descoberta da importância, né, da sabedoria do pessoal da roça. Porque para construir minha casa de pau a pique no mato, eu não ia trazer de helicóptero lá o material de construção do depósito, porque eu não tinha dinheiro. Então eu aprendi com esse pessoal da roça como é que derrubava uma árvore, como é que você cortava o bambu, a lua certa e tal, como é que você fazia o barreado, como é que você cobria com sapé. Eles foram meus professores, né? Não só de construir a casa, mas assim, de como obter remédios, medicamentos na mata e tal, a comida, a própria comida, frutas, né? Como caçar, como pescar, tudo, eu aprendi tudo com o pessoal da roça. E assim, foi um processo natural, porque assim, eu não pensei, olha, puxa vida, agora eu vou divulgar essa sabedoria, né? Naturalmente, existia uma rádio, isso foi em Monteiro Lobato, né? Existia uma rádio, como fala, comunitária, pirata lá, e eu comecei a fazer gravação com o pessoal da roça, naqueles gravadorzinhos desse tamanho, quem conhece, era um gravador que a fita cassete era desse tamanho, gente. E eu gravava um programa com eles e colocava músicas daquele tempo lá. Então botava uma Rita Lee, um Gilberto Gil, que tinha a ver tudo com o que ele estava falando. Então era uma benzedeira que contava a história dela, era um homem que contava como que era como que ele era tropeiro, como que ele tinha sido carreiro, e isso foi para a rádio, né? Eu comecei com esses programas. E assim, teve uma época que o Ministério da Cultura patrocinou audiovisuais para pequenas comunidades. E eu mandei minha história para eles, eles gostaram, e foi nessa hora que eu descobri o mundo do audiovisual, né? E nessa hora que eu descobri isso, eu falei, gente, existe um computador, existe câmera que dá para gravar isso e mandar para o mundo inteiro, que já tinha começado a internet. Eu pensei de começar, em vez de fazer o programa na rádio, fazer esse programa aí para o mundo. Esse trabalho, né, que eu venho desenvolvendo de audiovisual, eu achei natural que fosse compartilhado. E nada melhor que essa plataforma do YouTube que existe hoje, que abrange o mundo inteiro, né? E assim, as entrevistas começaram com a cultura popular, mas aos poucos eu fui percebendo que o importante era dar voz a coisas que não eram faladas na mídia, sabe? Então isso todas as pessoas têm, todo mundo tem uma alma, todo mundo tem uma expressão que às vezes está reprimida, e a cultura popular é um terreno propício a isso. Por quê? Porque as pessoas simples, que são os protagonistas da cultura popular, eles não têm pudor de falar. Como as pessoas mais instruídas, elas preferem mostrar um personagem. E a pessoa da cultura popular, elas falam, sabe? O benzedor quer mostrar que ele sabe, o artesão gosta, isso de modo geral, claro que não todos, mas eles gostam de compartilhar, eles se sentem valorizados, e aí a coisa rola muito fácil, né? São Francisco Xavier foi uma surpresa para mim,
porque ela é muito mais conhecida pelo turismo, né? E quando eu fui morar lá em São Francisco, já faz mais de 2 anos, eu pensei assim, bom, eu vou morar em São Francisco porque é gostoso morar lá. E aí vai ser uma minha base para viajar para outros lugares. Mas fui surpreendido, porque São Francisco Xavier ainda guarda muito da cultura antiga, da tradição. Tem muita coisa da tradição. Tem muita gente que ainda mexe com couro, tem muita gente que ainda faz doce, faz queijo, trança bambu, né? E assim, claro que eles trabalham para o pessoal que é o turista que vem de fora, mas eles ainda guardam muita coisa que é de antigamente. Por exemplo, matar o porco. Isso aí é geral. Todo mundo cria um porquinho ali para engordar para o ano novo, para engordar para o Natal, né? E tem o seu cavalo, gosta de andar a cavalo, né? Tira um leitinho, nem que seja para o gasto, né? E nisso eles vão mantendo as coisas da tradição. O fogão a lenha também, que é uma coisa que muita gente tem. As comidas que são feitas lá. E o falar das pessoas, né? As devoções, as festas. Existe festa de São Gonçalo ainda lá. O pessoal ainda faz uma catira. A própria Fundação Cultural lá, ela desenvolve várias atividades ligadas à tradição. Isso é muito bacana lá. Então a cultura está viva lá em São Francisco. É bonito isso, é bonito ver porque convive esse pessoal de fora com esse pessoal de lá ainda que mantém a tradição. E assim, eu acho que foi um bom casamento, sabe? Porque ao mesmo tempo que o turismo acaba destruindo em algumas situações, mas quando você remunera bem uma pessoa dessa mais simples, da roça, eles têm condição de manter a tradição deles ainda. Eles não precisam sair de lá para ir para a cidade. Eles podem se manter ali ainda trabalhando, tem a casinha deles, vai na casa do patrão e volta para a casa deles, né? Então foi um casamento feliz. Olha, em São Francisco tem uma tradição muito interessante que chama-se carpição, que não se vê em todo canto, né? Para mim foi até uma surpresa, porque tem algumas histórias engraçadas em torno disso, né? Para quem não sabe o que é carpição, diz não sei se é lenda, se é história, mas o pessoal fala muito, inclusive folclorista fala, assim, no local onde já tinha sido abençoado pelo padre para ser erigida uma igreja, aquele terreno já era sagrado. Então aí o pessoal ia carpir ali para limpar, para erigir a igreja. Então aquela terra era sagrada, você não podia jogar fora. Então as pessoas começaram a pegar aquela terra para levar para casa para ver se botava na barriga do doente, na cabeça de quem estava enfermo, né? Quem tinha algum problema. E assim, parece que é dia 15 de agosto, todo 15 de agosto tem ali no bairro do Remédio? É do Remédio, tem no bairro do Remédio, tem a festa da carpição, que as pessoas pegam um pouco de terra e vão andando com ela no local onde que tem a enfermidade e colocam no pé da Santa Cruz. Isso acontece lá todo 15 de agosto. A história interessante foi a primeira vez que eu fui lá, tinha uma mulher que estava dando aquelas broas de milho enrolado na bananeira e café com leite para as pessoas. E eu comecei a conversar com a mulher e eu falei, mas por que a senhora faz isso? Não sei o que. Ah, não, porque é bom, né, dar para as pessoas, não sei o quê, mas já não tem o lanche da igreja? Ah, tem o lanche. Mas e a senhora só não vai levar a terra? Ah, não, porque eu sou evangélica. Eu falei assim, mas a senhora está fazendo isso aqui? Ah, o pastor deixou eu fazer. Então, assim, veja como que é importante, porque ela ia nessa festa quando era criança, mas apesar de ela ter mudado de religião, ela continuou indo lá e ela arrumou um motivo para ir lá, né? Ela queria estar presente naquela hora. É bonito isso, né? Olha, eu vou dizer, o João Deitado não é uma coisa que é geral ali. As pessoas fazem, às vezes, broa na casa delas, né? E não vai chamar de João Deitado, né? Porque ele tem vários nomes, conforme o lugar que você vem. Às vezes é uma micro-região, às vezes ali em Joanópolis já tem outro nome, em São José tem outro, sul de Minas é outro nome. Tem vários nomes. Mas assim, existe uma figura lá em São Francisco Xavier, que é a Dona Cida, do trailer, que ela tem um trailer na praça,
que a princípio, primeira vez que eu cheguei naquele trailer, eu falei assim, bom, isso aí deve vender cheeseburger, não sei o quê. Aí eu comecei a ler, assim, o que que tinha lá. Aí eu olhei, sopa de pinhão, eu falei, o quê? Outra era mostarda de jatobá. Eu falei, nossa, que diferente. E aí tinha o sabão de cinza e tinha o João Deitado também. Eu falei, gente, mas esse trailer tá muito diferente, eu preciso esperar abrir para ir conversar. E aí, na hora que abriu, eu comecei a conversar com essa figura, que é uma pessoa que vende todas as coisas da tradição dentro de um trailer. E ela faz esse João Deitado. E assim, até já filmei, já tem vídeos com ela e tal. E além do João, eu queria falar também do sabão de cinza. Porque o sabão de cinza é uma alquimia maravilhosa, né? Que além de ser um produto o sabão que você toma banho, ele é curativo. Para tudo quanto é afecção de pele, coisa que você tem na pele, ele é curativo. E aí eu acabei divulgando esse sabão para o mundo e agora essa mulher está vendendo esse sabão, né? Vendendo pelo correio, que antes ela estava encalhado lá o sabão. Você vê assim, é interessante isso, né? As coisas estão ali, assim, escondidas, né? E deve ter outras que eu também não sei lá, né? Em São Francisco Xavier. Olha, essa é uma questão que muita gente se coloca e eu acho que eu sou otimista. A cultura popular não vai acabar, porque é através da cultura popular que o povo dá sentido à vida deles, né? Através da devoção, através das dos remédios que eles plantam, né? Através das comidas, das festas, dos encontros, da própria música deles. Então, eu não acho que a cultura acaba, a cultura se transforma. Uma vez alguém me falou da paçoca que é feita na quaresma, né? Antigamente ela era socada no pilão. Hoje as pessoas que fazem, aqui na cidade, por exemplo, elas fazem na quaresma, elas batem no liquidificador. Elas não deixam de comer, mas elas modificaram o jeito de fazer. Naquela época, a paçoca, antigamente a paçoca era usada em substituto à carne, que era proibida na quaresma, né? Ou mais na Semana Santa. Então aí você tinha uma gordura e mais proteína naquela época. Hoje é feita como lembrança, mas ainda se faz. Então, que nem a mulher também, que era evangélica, que foi lá levar o João Deitado e o café com leite. Para ela, tinha algum sentido. E eu já vi isso em outras situações, em folias de reis. Evangélicos pedindo para visitar a casa deles, porque eles recebiam a folia quando eram criança. Então, eles queriam de novo aquilo. E eu chego a ficar emocionado com isso, porque quebra barreiras, né? Então, a cultura popular, ela está ligada à essência do ser humano. E ela que nos une de uma certa maneira, ela não tem tanto limite, né? Quem tem preconceito é a pessoa, mas a cultura, ela junta as pessoas, sabe? Ela vai além desse limite de religião, de status, de nível social, né? É isso. O pessoal de São Francisco, ele é uma cidade que tem formação por causa dos tropeiros, né? Aquilo era um pouso pequeno e foi crescendo, né? E é um distrito, né, de São José dos Campos que é bem diferente daqui. Você vai lá, você pode dizer que você está no sul de Minas, né? É outro lugar. Hoje em dia não se encontra mais casa de pau a pique, mas assim, quando você chega na casa do pessoal lá, isso quem já assistiu os vídeos percebe, né? Você é bem recebido. Você não vai sair sem tomar um café, sem comer um queijo, sem comer um pãozinho, né? Isso existe, né? Isso ainda tá vivo lá. Essa hospitalidade do pessoal da roça é muito presente. Ao ponto assim de eu chegar, eu chego sem a pessoa saber quem eu sou, e eu nunca vi a pessoa também. A gente começa a conversar e daqui a pouco parece que a gente é velhos conhecidos e a pessoa está contando a vida dela, né? E já te fala assim, Chico, você vai ter que voltar aqui e tal. Esse é uma coisa assim, eu estava falando de patrimônio material, esse para mim é um patrimônio
imaterial super importante, sabe? Assim, que tem a ver com acreditar no ser humano, né? Eles abrem pra gente. Isso existe lá e isso é uma das coisas para mim mais valiosas que tem. O que mais marca São Francisco para mim é as pessoas estarem confortáveis lá. De uma certa forma, o pessoal mais simples, eu já falei sobre isso, mas é importante voltar, eles não precisaram sair para ir para a cidade, para ir em busca do ganha-pão, que foi o que aconteceu na zona rural praticamente, né, no Brasil inteiro. Então, porque eles tinham um emprego bem remunerado, por causa do turismo, né, eles não precisaram sair. Então, eles se sentem confortáveis ali. E isso é uma coisa que eu não reparei em outros lugares. São Bento do Sapucaí, acho que aconteceu isso também, né? Gonçalves um pouco. Então é um lado positivo do turismo, né? Que eu tenho um certo preconceito com o turismo, que ele é meio predatório, descaracteriza e tal, mas nesses casos aqui dessa micro-região, eu acho que funcionou muito bem. Então as pessoas assim ainda fazem aqueles balaios que era usado para carregar o jacá, para carregar na cangalha e tal, paninho de galinha, né? Agora o turista usa para enfeitar a casa dele. Então o homem ainda está fazendo, ele ainda vai lá no mato cortar taquara para fazer, né? Não deixou de fazer. E aí eu vejo, o neto do homem está ali vendo ele fazer, o filho está ali vendo, né? E isso é bonito que está passando, né? Está vivo ainda, né? São Francisco Xavier, eu não sei, por causa da formação, acabou que não tem muito, não teve folia, não teve não teve a diversidade de festas religiosas que tem no lugar maior. Mas ainda manteve algumas coisas, ainda os mais velhos ainda mantêm a festa de São Gonçalo, né? Agora, quando eles querem uma folia de reis, que eu fiquei sabendo, eles têm que importar de Minas, né? A catira também é os que lembram e estão ensinando os pequenos até na Fundação Cultural. Tem aula de viola, tem aquela coisa de luthier, de fazer a viola, né? E assim, o que não está sendo vivenciado, de uma certa forma está sendo recuperado através da... Acho que é a Fundação Cultural, né, que tem lá. Tá sendo ensinado, né, com professores, o que é válido também, né? E assim, a catira eu não vejo acontecer espontaneamente, porque eu acho que o sertanejo, a viola dominou tudo. E assim, tem o sertanejo raiz e tem o sertanejo mais universitário, né? E os dois convivem ali. Esses estão bem vivos. Na medida do possível, essas pessoas, eles mantêm isso, né? Esses hábitos de criar o frango, de criar o porco, de ter a couve, um alface, os temperos em roda da casa, o cachorrinho andando ali e, em muitos casos também, a vaca. Mantém uma vaquinha de 1 ou 2, 3 vaquinhas de leite, e é bom por causa do esterco também, né? Esses hábitos eles têm. Então, alguns trabalham antes de ir para o emprego fixo deles, né? Que às vezes nem é fixo, é 1 ou 2 vezes por semana que ele tem que ir lá para manter o jardim, a cerca e tal. Eles antes de ir para o trabalho, eles fazem o deles, eles tiram o leite, arrumam as coisinhas deles e no fim do dia também eles pegam para trabalhar ou no fim de semana também. Então, o modo de vida ainda existe lá, é o modo antigo. A escala é menor, né? Eles, em vez de plantar um monte de milho para depois guardar no paiol, eles arrumam o dinheiro e compram a quirera já pronta lá no supermercado, né? Isso eles não fazem mais. O engenho, né, para moer a cana, o monjolo e o moinho não tem mais. Isso aí você não encontra mais lá, né? Só em São Bento eu conheço 2 que tem isso aí, né? Um ou outro que faz a rapadura, mas assim, é para vender mesmo, né? Ninguém faz para o uso deles mesmo. Só para o uso não se faz. Até porque antigamente a família era maior, os filhos estavam ali participando, hoje a criança já não pode mais. Mas eles, de modo geral, mantêm. Aquilo lá está atrelado aos valores deles.
Eles não vão largar o jeito de viver deles, porque aquilo é o significado da vida deles. Eles têm que educar os filhos daquele jeito, porque é assim que eles foram educados, e para eles é importante manter o modo de vida, né? Baseado muito no trabalho. E na devoção, né? Também. As capelas em São Francisco ainda fazem festas, né? Tem a da Santa Bárbara, né? Em cada bairro tem uma capela e eles fazem na data que é do santo, né? Isso aí a comunidade se reúne ainda. Em algumas é doado tudo, outras tem barraquinhas onde se vende e tal, né? Eu tinha falado para você da Carpição, não se vende nada, é tudo doado. Ali a comida que é dada ali, que é servida é dada, é doada, né? Mas está muito viva. E eu vejo São Francisco predominantemente católico ainda, apesar de ter uma igreja universal e tem um centro espírita muito discreto ali, que não tem nem placa, né? Mas a cultura ainda gira em torno dessas festas religiosas. O pessoal da roça, a vida cultural deles, eu tenho percebido que é muito a internet. Eles não se locomovem. Eles se locomovem, por exemplo, o pessoal da roça, né, para ir para Aparecida. Então eles fazem uma cavalgada para Aparecida, fazem uma caminhada, fazem uma viagem para o Pai Eterno. Eles vão visitar parentes, a maioria ali é sul de Minas, né? Vão visitar parentes de outras cidades. Mas, assim, vida cultural deles eles vão na internet e assistem televisão e o máximo é ali uma festa religiosa e um encontro na praça, qualquer coisa assim. E São Francisco eu acho que é privilegiada por essas festas, porque tem uma feirinha do produtor, as pessoas vão ali para levar a sua produção, né? Uma pessoa que eu conheço, né, que é uma pessoa que é do meu convívio, assim, numa das casas que eu fui morar lá, porque eu alugo casa e vou morando em várias, né? E no primeiro dia que eu cheguei, o meu vizinho me falou que eu podia usar a horta dele, né? Quando eu precisasse pegar alguma coisa, eu falei assim, nossa, posso entrar? Pode entrar na horta. O outro vizinho chegou e veio perguntar se eu precisava de alguma coisa, né? E esses vizinhos, eles são filhos de gente de lá, eles não foram embora, né? Eu não sei, os poucos que eu convivi, eles sabem do valor de manter a terra, de manter o tipo de vida, e apesar que um ou outro ganha aposentadoria, né? Faz um bico aqui, mas eles estão ali, estão plantando a hortinha deles. O filho de um deles, por exemplo, a mãe foi fazer faxina na minha casa, o filho foi junto, né? E eu acho que ele não está com idade ainda de ir para creche, porque lá tem creche. Mas ele está andando junto com a mãe, porque a mãe sabe, ela me contou, ela sabe que é importante o filho ficar com ela, é mais importante ficar com ela. Então eles estão adquirindo uma consciência de que é importante eles ficarem ali e não vender por qualquer dinheiro a terra deles. Isso é São Francisco Xavier. Não sei em outros lugares, né, que talvez exista mais pobreza, a pessoa não tem onde tirar, ela vai querer vender a terra para fazer dinheiro. Mas em São Francisco isso não acontece. A escola em São Francisco hoje tá mais fácil, né? Porque antigamente a criança tinha que sair do trabalho para ir para a escola e tinha que ir a pé ou de cavalo. Mas hoje tem van que pega as crianças em todo canto. Então, onde tiver uma criança de idade escolar que pode ser matriculada, a van vai buscar, né? Agora, eu acho um privilégio poder estudar em São Francisco, porque as duas escolas estão cercadas de natureza, tanto a do primeiro quanto do segundo ciclo, né? Está cercado de natureza. E aí você vê as crianças andando na rua, assim, sabe? Ali ainda tem aquele clima de segurança que os pais permitem que os filhos andem sozinhos na rua, né? E olha que interessante, a filha da dona Cida do trailer, quando eu conheci a dona Cida, a filha dela estava junto e a filha dela é professora. E a filha me contou o trabalho que ela tinha feito com as crianças,
que acho que a filha é professora de educação física. E aí ela deu para as crianças para ir com os mais velhos para fazer entrevista com eles. E depois dessas entrevistas descobriu-se que um sabia catira, o outro sabia Moçambique, não sei o quê. E os catireiros e os moçambiqueiros foram para a escola ensinar catira para as crianças se apresentar, né? Então, assim, eu não sei se numa cidade grande aconteceria isso, mas lá, no ano que ela estava dando aula, aconteceu isso. Formou-se grupos com o mestre de antigamente e com as crianças de hoje. É arriscado falar bem demais de São Francisco, né? Mas é verdade, né? Lá é bom demais, lá tem qualidade de vida, as pessoas se respeitam dentro da simplicidade e, assim, eu gosto muito, aprendi a gostar de lá. Eu já conhecia, mas eu aprendi a gostar de lá em vivendo lá, né? Porque eu vejo que essa coisa ali, ela vai se manter por mais tempo, não vai acabar. As pessoas que estão vivendo lá, tanto as pessoas de fora quanto as que estão lá, têm um certo freio, né, e um certo filtro de continuar vivendo desse jeito e não deixar, agora com a legislação, está ajudando bastante, a legislação do meio ambiente para não se construir de qualquer jeito, porque aí viram uma bagunça, né? Então eu espero, desejo, acredito que São Francisco Xavier vai continuar ainda com essa boa energia, esse bom clima que tem lá e com essa hospitalidade e esse coração aberto que tem hoje ainda.